Vamos estar lendo a palavra do Senhor aqui no segundo capítulo 2 de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Deixa eu baixar um retorno aqui. Aleluias. Amém. Melhorou. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 5. E o verso de número... Vamos ler aqui... De número... Vamos ler do 9. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém, amados? Perdi meu sinal aqui, mas estamos de volta. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e edificarás, ou melhor, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia.
Louvado seja Deus, amados. Uma passagem bem conhecida, né, irmãos? A respeito de Naamã, né? Para quem não sabe, Naamã, irmãos, ele era um capitão, né, do exército. Naamã era um homem de destaque, um homem de presença, um homem que tinha honras, porém leproso. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que Naamã, ele sofria com uma doença, ele sofria com um problema, ele tinha um problema, que segundo estudos, naquela época, quem tinha lepra, irmãos, era uma pessoa amaldiçoada. Quem tinha lepras era a pessoa que era amaldiçoada por Deus. Era a pessoa que era excluída da sociedade. Era a pessoa que ficava longe, de canto. Tanto é que quando você lê o livro de Jó, quando você vê que Jó ficou leproso, quando você vê ele sentado, raspando as feridas com um caco de telha, segundo o estudo, segundo a Bíblia, ele estava sentado no meio do lixo, no meio de lixeira, porque lixo, no original, esse lixo não se refere a um lixo, você joga o lixo onde tem, não é lixo, está falando de lixeira, né? Lixo, ou seja, ele estava excluído da sociedade, ele estava, né, visto como uma pessoa amaldiçoada, ou seja, todo mundo dizia que Jó estava naquela situação porque ele tinha pecado contra Deus. Todo mundo tinha visto por certo que ficou leproso é porque pecou contra Deus. A palavra nos diz, né, irmãos, o qual nós lemos aqui, não quero entrar em detalhes de Jó, mas que você entenda que quem tinha lepra naquela época era visto como uma pessoa amaldiçoada. Quem tinha lepra era uma pessoa que era excluída. Porém, Naamã, ele tinha esse problema, ele tinha essa dificuldade. Por ser um homem de posição de destaque, ninguém sabia que ele tinha isso. Está entendendo? A Bíblia diz que um certo dia, então, lá a menina, né, ela ouve lá dizer, lá na casa, a menina disse, lá na terra de Israel, né, tem um profeta lá, né, e a Bíblia diz que Naamã, ele era chefe do exército, irmãos. Ele era um homem um homem que tinha posição, tinha respeito, né, ele era um homem valoroso, né, porém ele era leproso, né. E a palavra do Senhor vai nos dizendo que quando eles saíram as tropas ali da Síria, da terra de Israel, eles levou presa uma menina, né? E essa menina, o que acontece? Ela ficou à disposição, ou seja, ela ficou a serviço da mulher de Naamã. A palavra vai nos dizendo que essa menina disse, olha só, o trabalho de Deus. A menina fala assim para a mulher de Naamã: tomara meu senhor estivesse diante de um profeta que a ensinaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina, ela conhecia o profeta. Aquela menina, ela sabia que o Deus do profeta tinha o poder da cura. Aquela menina sabia que o profeta tinha o poder nas mãos para que aquela lepra fosse curada, para que aquela lepra fosse removida, para que aquela lepra fosse arrancada. Ou seja, ela sabia que aquele homem ali, Naamã, né, seria restaurado. Ele sabia que aquele homem poderia ser curado, né, porque não havia curas. Não. E eu não li. Não havia
A Bíblia diz que então Naamã, ele notificou o Senhor dizendo, né, que a menina tinha falado lá que Israel tinha um profeta. E aí o rei da Síria enviou a carta lá para Israel, irmãos. Olha só como que é as coisas. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, né, oferecendo talentos de prata, oferecendo ouro, oferecendo, né, mudas, vestes, né, e levou lá para o rei. A palavra vai nos dizer que este rei, quando, né, levou a carta ao rei lá, dizendo, né, está aí a carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que restaurares a tua lepra. Só que tem um detalhe aqui que eu quero frisar nesta manhã, que quem é que fazia o milagre, quem é que curava, não era o rei de Israel, não era o rei que ia resolver o problema de Naamã, não. A palavra nos diz, né, que ali então ele ofereceu, né, ouro, prata, riquezas para o rei de Israel curar Naamã. Só que o rei da Síria, ele não sabia, irmãos, mas quem curava não era o rei de Israel. Quem que tinha, né, estava ali como um profeta era Eliseu. A palavra do Senhor, ela vai nos dizendo que quando este rei pega esta carta, ele ficou-se indignado. A Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, a sua roupa, e disse: sou eu Deus? Sou eu Deus para matar, para vivificar? Para que esse envia para mim restaurar um homem da sua lepra? Porque Naamã, irmãos, como eu disse já no começo, ele tinha lepra. Ali quem sabia era o rei, assim, era mais, vamos dizer em termos assim, mais figurativo que você entenda, era só mais diretoria que sabia que ele tinha. A palavra do Senhor nos diz, né, que o rei disse: então sou eu Deus? Eu sou Deus para curar? Sou eu Deus para vivificar alguém? Para que você envia para mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Aleluia. Então a Bíblia diz, irmãos, que Eliseu ouviu, né, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que você está rasgando as tuas vestes, a tua roupa? Deixe ele vir até mim, e saberá que é profeta em Israel. Alabantorabás, o que me andalabassuri andarabás. Deixa ouvir sobre mim, ó rei, porque daí vão saber que aqui em Israel tem um profeta. Veio, pois, Naamã, então, como nós lemos, com seus cavalos, com seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Só que, irmãos, tem mais um detalhe que me chama a atenção aqui. Sabe qual foi o detalhe que me chamou a atenção? Que por Naamã ser chefe do exército, por Naamã ser um grande homem diante do seu senhor, né, ou seja, do rei, ele era um grande homem, né, ali visto diante do rei da Síria, né, por ser um homem de respeito, um homem de status, para que você entenda. Ele achou que quando ele chegasse lá em Israel, o profeta ia bajular ele, está entendendo? Eu estou falando de uma forma mais figurativa, assim, para que você entenda, mais simplificada. Ele achou que quando ele chegasse lá em Israel, ele achou que o profeta ia o receber com coroas, né? Até ele achou ali que o profeta ia jogar um tapete no chão ali e tal.
Mas a Bíblia diz que o profeta nem foi até ele, irmãos. Não. Aqui, na palavra diz, no 10: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Aleluia. Oh, glória. O profeta, irmãos, nem foi até ele, porque profeta é profeta, irmãos, não adianta. Profeta, quando fala, está falado. Ele disse: olha aqui, meu mensageiro, olha aqui, vai lá e fala para ele, se ele quiser ser curado, se ele quiser a cura, fala para ele mergulhar lá 7 vezes no rio lá e está tudo certo. Eu quero abrir parênteses aqui essa noite, irmãos, e dizer que quando um profeta de Deus fala uma coisa para você, esteja apto em captar o sinal, em obedecer a voz do profeta. Porque se você confiou no profeta, você depositou a sua confiança em um profeta de Deus, então seja submisso a ouvir aquilo que o profeta tem a dizer para você. Porque se você confiou nele, então vai acontecer. A Bíblia diz, irmãos, que Naamã ficou indignado. Ele ficou chateado, irmãos, com a atitude que o profeta teve. Ele ficou indignado com a atitude do profeta, porque ele achou que o profeta ia receber ele com pétalas e tal. Mas o profeta nem foi falar com ele, na verdade mandou um mensageiro. Detalhes ainda, o profeta falou para ele: se ele quiser ser curado, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Para quem não sabe, aqui nessa manhã dessa quarta-feira, o Rio Jordão naquela época, nesta data que aconteceu este ocorrido, era épocas de chuva, né? Ou seja, estava cheio os rios, o Rio Jordão estava cheio ali, irmão. Tinha rodado muita tranqueira naquele rio. Tinha animais mortos, tinha árvore rodada, tinha rodado bastante tranqueira naquele rio. Naamã ficou indignado. Você vê que no 12, irmãos, eu provo isso aí que eu falei para você agora, ele falou assim, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Está entendendo? Ele não, primeira coisa eles estão compreendendo. Ele não queria mergulhar no Rio Jordão. O Jordão estava sujo. Ele imaginei eu sendo um comandante do exército, eu sendo um braço direito do rei, eu sendo um homem de posição, eu sendo um homem de status, mergulhar no Rio Jordão, mergulhar num rio que está sujo, está poluído. Mas esse profeta está de brincadeira comigo. Lá em Damasco, lá tem rio, lá Abana, tem Farpar, rios com águas cristalinas, rios limpos. Ele mandou eu mergulhar num rio sujo. Irmãos, temos que entender uma coisa: quem precisa do milagre somos nós. Quem precisava da cura daquele problema de lepra não era o profeta, era ele. O que você daria em troca da sua cura? Imagine só se você tivesse um câncer, suponhamos. O que você estaria disposto a fazer para se libertar? O que você faria? O que você faria se você tivesse uma lepra
Qual seria o preço que você estava disposto a pagar para ser curado? Entendendo? E a Bíblia diz, irmãos, que ainda além de questionar, ele fala assim: nossa, imagino eu aqui agora, tá? Mas 7 vezes mergulhar num rio sujo? Se fosse uma vez pelo menos, olha lá uma vez. Mas esse profeta aí, ele foi ousado umas 7 vezes a mergulhar. Ei, eu quero abrir parênteses aqui de novo e reforçar: ei, cumpra o voto que você faça com Deus, tá? Cumpra o voto que você faz com Deus. Se é para fazer 3, faça os 3. Se é para fazer 7, faça os 7. Se é para fazer 14, faça os 14. A Bíblia nos diz, irmãos, que o profeta mandou mergulhar 7 vezes. Agora o que eu vou falar aqui não está na Bíblia, tá? É um pensamento do pastor Danilo. Pensamento do pastor Danilo Vidal aqui agora. A Bíblia me dá esse direito de eu ter esse pensamento. Agora vamos lá. Naamã, os seus ali, vamos pôr, né, capangas, vamos usar outra palavra aqui, vamos usar ali os homens ali que estavam sob segurança, estavam ali junto com ele, ali, os seus soldados. Rio Jordão sujo, bufando de cheio, animais mortos rodando, árvore galhada, tranqueiraiada rodando de todo tipo. Imagina agora, vamos ver o profeta, então, Naamã. Imagina alguém dizendo assim para ele: ó, escute, o seu servo chegou e disse: mas Senhor, o profeta falou para você matar alguém, ele mandou você vencer algum exército, ele pediu alguma vida em holocausto, ele pediu alguma coisa grande, porventura você não ia fazer se ele pedisse? Claro que ele ia, irmãos, claro, ele estaria disposto a fazer qualquer coisa. Aleluia. Mas o que ele pediu foi só para você se lavar e ficar limpo. Olha, o profeta não mandou você matar, o profeta não mandou você fazer nenhum sacrifício, o profeta mandou você não fazer nenhum holocausto. Ele apenas pediu para você se banhar, se lavar. Eu aprendo aqui também uma lição aqui agora que Deus me deu na minha mente, que temos que estar sempre nos lavando, irmãos, as nossas vestes, para que sempre sejamos curados. Lepra significa aqui, eu quero dizer para você, que sujeira, irmãos, pecado, tá bom? Para que sejamos curados, para que sejamos libertos, para que possamos ser limpos, temos que sempre estar lavando as nossas vestes, tá bom? Olha, meu Senhor, o profeta pediu só para você aí pegar e fazer isso, só se banhar. Agora na mão, olha, mas nessa água suja, mas meu Senhor, é 7 vezes só mergulhar. Eu imagino só, ele mergulhou uma vez, levanta, ele viu que a lepra estava sobre o seu corpo, nada aconteceu. Eu imagino que ele deve ter dado uma murmuradinha assim, não está na Bíblia, mas ele murmurou sim. Mergulhou 2 vezes, mergulhou 3 vezes, nada aconteceu. 4 vezes ele mergulhou, 5 vezes. Ele olha para si e vê que a lepra, mas não vai acontecer nada. Olha, eu já mergulhei 5 vezes, não aconteceu nada. Ali de repente alguém fala assim: mas meu Senhor, 5 não é 7, 3 não é 7, mergulha 7 vezes, porque se ele falou 7 vezes, eu tenho certeza que vai ser 7 vezes, na sétima, no 7º mergulho. Então
Ele mergulha 6 e quem sabe ele diz: não vou mergulhar mais nada, essa água está suja, já foi 6 vezes que eu mergulhei. E de repente ele diz: meu Senhor, 6 não é 7. Com muito custo ele mergulhou ali, eu imagino que a 7ª vez. E quando ele mergulhou a 7ª vez, meu irmão, a Bíblia diz, aleluia, quando ele mergulhou ali a 7ª vez no Rio Jordão, conforme o que o profeta de Deus tinha falado para ele, do jeito que o profeta falou para ele, após o 7º mergulho, você vai ser limpo. E assim aconteceu, amados. Após o 7º mergulho, quando ele levanta, a Bíblia diz que a sua carne ficou como uma de um bebê. Ele ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Alabandarabasuri bicandarabassuri andarabas. Ei, aleluia. Quantas vezes você mergulhou já? Quantas vezes você mergulhou? Será que você mergulhou 5 vezes e ainda não viu o milagre? Será que você mergulhou 3 vezes e não viu nada acontecer? 4 vezes nada aconteceu? Ei, é 7. É 7. Deus mandou você fazer o seu propósito, tá? Pessoas que fazem campanhas aí, campanhas para libertação, para cura, para receber um milagre, e às vezes está no 5º dia, no 4º não recebe. Ei, mas se o propósito é de 3 dias, é de 7, de 14, de quanto seja, faça até o final. Faça até o final. Cumpra a sua parte. Faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele. Faz a sua parte e fique quietinho, descansa no Senhor, porque Deus, Ele vai fazer a parte dele, Ele vai cumprir a parte dele, se você fazer a tua. Tem pessoas que fazem campanhas, sai voto com Deus, às vezes recebe o milagre no primeiro dia, às vezes recebe no 2º, no 3º, alguns recebem no último dia, às vezes alguns demoram um pouco mais. Sabe como que é isso que funciona? É a mesma coisa de você for comprar uma moto, uma concessionária, ou um carro que seja, tá entendendo? Você vai lá pagar a prestação lá, você vai pagar uma. Tem pessoas que pagam as 42 prestação, depois que quita a moto ou quita o carro que recebe o carro ou a moto. Tem pessoas que faz ali o plano ali, no 3º mês já recebe a moto, o carro. Com Deus é a mesma forma. Ei, Deus sabe da necessidade de cada pessoa. Deus conhece a necessidade de cada ser humano, tá bom? Deus nunca vai chegar atrasado, Deus nunca vai chegar adiantado, e sim no momento exato. Amém? Que Deus possa falar melhor no teu coração, que Deus abençoe a todos. Amém? Fica com essa palavra aí para o teu coração nesta manhã de quarta-feira, dia 24 de janeiro de 2024, programação Manhã com Deus. Deus abençoe a todos aí, tá bom? Cumpra aí o seu voto com Deus, amados, amém? Faça o seu propósito com Deus aí, amém? Que Deus ele vai te honrar, amém? Mas é necessário você fazer o voto, cumprir todo ele, tá? Deus não aceita a oferta manca, a oferta pela metade, tá bom? Deus não aceita sacrifício de tolo também não. Faz o seu voto conforme está no teu coração, conforme diz a palavra. Cumpra a sua parte, faça a sua parte sem murmurar, quietinho, de bico calado, que Deus ele vai fazer a parte dele e o milagre vai acontecer para a honra e glória do nome de Deus, amém? Deus abençoe a todos aí, amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, amém?